que agradaram a Deus, as coisas, Pai querido. Deus, meu Pai, agora quero te pedir nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha usar o teu servo, o pastor Normas, Pai, ministrar a tua palavra nesta noite, Senhor, usando com o Espírito Santo, meu Pai, revelando uma palavra para nós, Senhor, porque cada um dos irmãos possa levar para a tua casa, Senhor, esta palavra maravilhosa que vai ser transmitida, Senhor, para cada um de Deus. Venha falar com cada um que peça em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo de número 14, verso 19. Glória a Jesus. Êxodo capítulo de número 14, versículo 19. Vou ler aqui, os que acharam, me acompanhem com os olhos, ouvido e coração. Os que não acharam, presta atenção com os ouvidos e ouçam. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retirou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor, e em Moisés, seu servo. Amém. Podeis assentar-vos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós conhecemos, pelo menos a maioria dos irmãos conhecem a passagem de Israel, quando Israel estava no Egito, escravizado por Faraó. Israel era escravo, sofria nas mãos de Faraó e dos egípcios. Por mais de 400 anos, cerca de 430 anos, estiveram escravizados pelos egípcios. Mas o povo clamou ao Senhor, e o Senhor enviou lá Moisés, que com mão forte e poderosa, isto é, Deus com mão forte e poderosa através de Moisés, tirou Israel do Egito, da escravidão do Egito, e o guiou pelo deserto até o mar Vermelho. E ali diante do mar, quando viram que os egípcios estavam perseguidos com seus exércitos, seus cavalos, seus carros de guerra, para destruir Israel ou fazer torná-lo para trás, para a escravidão, Deus fala com Moisés, que era para estender a sua vara sobre o mar. E quando Moisés estende a sua vara sobre o mar, Deus faz um grande e poderoso milagre, abrindo o mar de dois em dois, abrindo uma estrada seca pelo meio do mar. E a Bíblia diz então que o povo de Deus passa pelo meio do mar, tendo coberto entre eles e os egípcios que vinham atrás perseguindo uma nuvem.
uma nuvem de glória, uma nuvem poderosa que os cobria, e aquela nuvem fazia escuridade para os egípcios, mas clareava para Israel. E Israel atravessou o mar a pé enxuto, e chegando do outro lado, o Senhor fez perecer no mar todos os egípcios. E agora nós vamos, queridos irmãos, adentrar na palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo vai nos ensinar que esse ato de Israel passar pelo meio do mar simboliza um batismo. Vamos ver o batismo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. Glória a Jesus. Vocês vão ver que aqui no verso 2 e 3 também, em verso 4, é como se fosse uma santa ceia. Aliás, verso 3 e verso 4. Todos comeram do mesmo manjar espiritual, o pão, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, o vinho ou o sangue, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, isso aqui mais para frente também vai dizer que essas coisas nos foram escritas por figura, para exemplo nosso. Mais coisas nós vamos falar esta noite. Então, quando eles saíram do Egito, o Egito para nós simboliza o mundo com seus pecados, o mundo com a sua escravidão, com suas prisões. Faraó representa Satanás, um senhor mau e cruel. Satanás é o senhor deste mundo que domina a vida do homem, da mulher sem Cristo e sem Deus. E nós estamos escravizados por Satanás, escravos do mundo, cheios de vaidade, pecado, moralidade, cheios do mal deste mundo, da cultura deste mundo, mas a nossa alma clamar ao Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós e nos enviou o seu Filho, como Ele enviou Moisés para livrar Israel. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo morrer na cruz do Calvário para nos libertar do poder de Satanás, da escravidão do diabo e do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, Israel, sendo libertado do Egito, da escravidão de Faraó, ele agora vai passar pelo mar como símbolo do batismo. E eles passam, todo o povo de Israel passou sendo batizado, aleluia, glória a Deus, sendo batizados, como diz aqui a Bíblia, em Moisés, na nuvem e no mar. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Isso simboliza o cristianismo. Quando o crente ele é liberto de Satanás, quando o crente é liberto da escravidão do mundo, ele tem que passar pelo processo do batismo. Ele tem que descer as águas. Glória a Jesus. E ele é batizado então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim então ele pode participar do maná celestial, que é Cristo, o pão vivo, o pão que desceu do céu. Como Cristo disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. E também pode beber dessa bebida celestial, que é o vinho novo, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e passa a ser parte então do povo de Deus que está marchando para Canaã. Aleluia. Israel tinha uma promessa de chegar em Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra da promessa, a terra da bênção, a terra de riquezas, a terra abençoada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prometera a Israel. Então, para chegar a Canaã, eles tinham que sair da escravidão do Egito e passar pelo mar. Isto é, para o crente chegar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, o crente tem que sair do mundo, deixar da escravidão de Satanás, passar pelo batismo, para que ele possa então caminhar em direção a esta nova cidade, esta nova pátria, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, onde também virá o nosso Salvador, que é Cristo. Aleluia. Deus, em seu amor, ouviu o clamor de Israel, que sofria no Egito, e mandou Moisés. Deus, em seu amor, ouviu o clamor das nossas almas e enviou Cristo. Graças ao Senhor. É por amor que ele veio e morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Israel, ele saindo do Egito, ele vai caminhando para possuir a promessa, a terra de Canaã.
para chegar a Canaã há um processo, há uma caminhada, há um caminho todo a percorrer. E nesta caminhada muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas acontecem quando o crente deixa o mundo. Quando você aceita Jesus Cristo, muitos pensam: agora acabou a minha luta, agora acabaram os meus problemas. Mas o inimigo, meus queridos irmãos, durante um certo tempo, ele ainda vai te perseguir ferronhamente, com muita intensidade. Depois, com o tempo, ele vai se acalmar, que ele vai vendo que você não dá lado para ele, que você está firme no Evangelho, então ele já não te ataca tanto para te derrubar. Mas em toda a sua jornada, ele ainda vai te atacar para te afastar dos caminhos do Senhor, para impedir que você chegue a Canaã. Veja, Israel, ele saiu do Egito, Deus o livrou com mão forte, fez tantos milagres, mas o inimigo veio atrás para destruí-lo. Assim é o crente quando aceita Jesus. Ele aceita Cristo, ele sai do mundo, sai do Egito, mas o diabo vem com tudo para destruí-lo, para acabar com a vida dele. Mas graças a Deus nós temos o nosso capitão, que é Cristo. O Israel tinha Moisés, nós temos Jesus, aleluia, que nos guarda e nos livra. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. E Israel passa o mar. Quer dizer, Israel é batizado e ele começa a sua nova vida com Deus no deserto. Mas mesmo assim, vão enfrentar o inimigo, vão enfrentar provações, vão enfrentar tentações. E muitos deles vão cair no deserto. Como diz o versículo 5 aqui de 1 Coríntios 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Então Deus não se agradou da maior parte dele pelo que foram prostrados no deserto. Você está numa caminhada em direção ao céu. Você tem uma promessa de chegar a Jerusalém celestial. E nessa caminhada você precisa agradar ao Senhor. Você precisa obedecer os seus mandamentos, as suas leis, os mandamentos de Cristo que não são pesados, para você poder entrar na Canaã celestial. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem felicidade plena para nós. Deus tem o gozo eterno, a vida eterna para nós, mas nós temos que agradá-lo. Se nós desagradarmos, tombaremos no meio do caminho, tombaremos no meio desta jornada, desta vida, e não chegaremos a Canaã celestial. E o que é o batismo? Batismo é despojamento. Sabe o que é o batismo? Batismo é despojamento. Despojamento da velha vida do Egito. Porque Israel, irmãos, era o povo de Deus no Egito, mas eles lá no Egito adquiriram costumes do Egito. Lá eles começaram a adorar também alguns deuses do Egito. O Egito era um país pagão. O Egito veio a conhecer a Jeová através de José. José revelou o Deus vivo para o Egito, mas quando morreu o rei que José conviveu com ele, o outro rei esqueceu-se de José e do Deus de Israel, e não conheciam mais o Deus de Israel. E Israel, muitos dos israelitas tornaram-se idólatras e adoravam a outros deuses, adquiriram costumes, observaram seus costumes, a sua cultura, as suas vaidades, suas vestimentas, o modo de se vestir, de usarem joias e apetrechos e tudo mais, e assumiram costumes que vinham do Egito. É por isso que agora Deus conduz o seu povo para o meio do deserto, para no deserto tratar com o seu povo. Glória a Deus. Você vai ver que eles precisam de se despojar do velho homem do Egito. Embora passassem pelas águas do batismo, ainda havia coisas que precisavam ser tiradas, ainda precisavam ser, eles precisavam renunciar a muitas coisas que acostumaram lá no Egito, que Deus estava os tolerando, porque eles não conheciam ao Deus verdadeiro, ao Deus grandioso. Mas agora Deus faz uma revelação poderosa para o seu povo. Quando eles saem do Egito, eles vão para o Monte Sinai, onde Deus falou para Moisés. Quando Deus apareceu para ele na sarça, o Senhor disse: vocês vão adorar a Deus aqui nesse monte. Oh, aleluia! Agora Deus cumpriu a sua promessa de trazer o seu povo para adorar no monte. E Deus disse para Moisés: sobe para o monte. E quando Moisés sobe para o monte, Deus desce no monte. E o povo de Israel vê o monte fumegando, vê o monte em chamas, vê o monte em fogo. O povo de Israel teme e treme. Eles começam a conhecer não um deusinho de madeira, um Deus de pau, de pedra, de
gesso, mas eles começam a conhecer um Deus verdadeiro. E além disso, meus irmãos, vai acontecer com eles o que quase jamais aconteceu com nenhum ser humano. Eles começam a ouvir a voz do próprio Deus falando no monte. Aleluia, aleluia. Eles ouviram a voz de Deus, eles contemplaram a glória de Deus, eles conheceram o Deus de Moisés, que era um Deus vivo e verdadeiro, um Deus poderoso. Glória ao Senhor. Assim também nós, meus queridos irmãos, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos um Deus verdadeiro. Você se lembra como era a sua vida? Você não tinha força para deixar o vício, você não tinha condições de deixar o pecado, a imoralidade. Quem sabe muitos de vocês traíram as suas esposas, ou esposas traíram seu marido e não conseguiam deixar o adultério. Outros viviam em prostituições, não conseguiam largar a prostituição. Outros até mesmo roubavam, mentiam, bebiam, fumavam e faziam tantas coisas que não conseguiam se libertar. O que fez você se libertar? O Deus vivo, o Deus do milagre. Somente o Senhor, somente o Deus vivo poderia fazer isso com vocês. Somente o Deus vivo poderia transformar a vida de vocês. Então vocês conheceram o Deus vivo, o Deus de Moisés, o meu Deus, que é um Deus poderoso, que salva, que liberta, que transforma, que muda o coração, que muda a vida do ser humano. Nós conhecemos o Deus vivo, é por isso que nós estamos aqui. Se você ainda não conhece o Deus vivo, você precisa conhecê-lo. Esse Deus também cura as nossas enfermidades, esse Deus tem nos curado as doenças, esse Deus tem nos dado saúde, e você precisa, se você não conhece, conhecer o Deus vivo. Aleluia. Deus começa a se revelar ao seu povo para que eles conheçam a sua santidade, para que eles conheçam o seu poder. E aquele povo entende que Deus é um Deus santo. Eles ficam tão apavorados, eles ficam com tanto temor, que eles chamam Moisés e diz: Moisés, nós ouvimos a voz de Deus, mas nós não podemos ouvir a voz de Deus. Faz o seguinte, Moisés, sobe tu ao monte, ouve tu a voz de Deus, e depois você vem e fala para nós, Moisés, o que Deus falar, porque nós não podemos ouvir a voz de Deus, senão nós vamos morrer. Eles estavam apavorados, meus irmãos, não precisavam ter medo, porque Deus escolhera revelar-se a eles. Assim também Deus escolheu revelar-se a nós, e Ele fala conosco através do seu Espírito Santo. Ele fala pela palavra, Ele fala por profecia, Ele fala por sonhos, Ele fala ao nosso espírito. Esse Deus fala conosco, porque Ele não é mudo, Ele não é surdo, Ele nos escuta, Ele não é mudo, Ele fala conosco. O Deus que nós servimos, o Deus dos crentes, é o Deus verdadeiro. Se tem crente que não ouve a voz de Deus, que não fala com Deus, é hora de você conhecer esse Deus. Aleluia! Você não vai morrer de ouvir a voz desse Deus, você não vai morrer de escutar o Espírito falando com você, porque o Senhor mandou o Espírito para falar conosco. Louvado seja Deus. Aleluia! Então, batismo é despojamento. O crente, quando vem para Jesus e ele aceita Cristo, ele passa pelas águas do batismo. Isso simboliza a sua entrada na nova vida que Deus tem para ele. Ele recebe um novo coração de Deus. Então ele se despoja do mundo, ele se despoja da cultura mundana, ele se despoja dos costumes, dos vícios, dos deuses lá de fora. O crente, ele muda de vida. O crente já não acredita mais em horóscopo. Horóscopo é feitiçaria, meus irmãos. É consultar os espíritos. E horóscopo é adivinhação. E o crente não tem horóscopo, não tem signo. Tem crente que diz: eu sou de touro, eu sou de peixe, sou de ar. Não, o crente não tem nada disso, meus irmãos. O crente é de Jesus. O signo do crente é o sangue do Cordeiro. O selo do crente é o Espírito Santo. A nossa sorte é Jesus Cristo. Tem crente que ainda gosta de fazer uma fezinha no jogo da loteria, no jogo do bicho, na cena, comprar lá aqueles jogos e jogar na sorte, faz jogos de azar. Mas o crente de Jesus não tem nada disso. A nossa sorte é o Senhor. O crente se despoja das coisas do mundo. Oh, aleluia! Essas coisas desagradam ao Senhor. Deus não se agrada daqueles que jogam com a sorte, daqueles que consultam os espíritos, daqueles
que muitas vezes não vai lá na cartomante, mas entra lá no computador ou no celular, joga paciência, joga não sei o que mais, jogos de carta. Os jogos de carta são jogos de maldição. Foi feito para um rei, se não me engano, Luís XV ou Luís XVI da França. Aquele homem era perturbado, não conseguia dormir, então ele chamou lá um dos seus servos, que criou para ele se distrair durante a noite, para não ficar entediado, o jogo de cartas, e ele deu os nomes que muitos aí conhecem. Eu não conheço alguns, eu sei, mas não conheço porque nunca fui afiliado a esses negócios de carta, e cada nome simbolizava uma figura bíblica. Por exemplo, um simbolizava Deus, outro Pai, e outro Espírito Santo, outro Maria, outro José, outros anjos, mas com conotação contrária, meus irmãos. Posso dizer para os irmãos, foge minha palavra agora, quando a pessoa zomba, quando a pessoa alguém aí me fala blasfêmia, isso, como blasfêmia, ele criou, obrigado pastor, ele criou como blasfêmia cada figura. Quando alguém está jogando, está blasfemando o nome do Pai, está blasfemando o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, está blasfemando os anjos. Então você tem que despojar dessas coisas do mundo, você tem que deixar essas coisas. Muitos vêm para a igreja, mas quer manter ainda lá em segredo uma santinha lá escondida, para que ninguém veja, um ídolozinho lá escondido. Meus irmãos, Deus não aceita adoração de imagem. Se você tem uma imagem lá no seu passado, no tempo que você era católico, espírita, joga fora, quebra, arrebenta, porque Deus não se agrada e a sua vida só vai para trás quando você mantém os ídolos do mundo na sua casa ou mesmo no seu coração. Um crente, quando vem, ele tem que se despojar, ele precisa se despojar da mentira. Aí tem pessoa que gosta de contar mentira, piadas nojentas, sujas, contar mentiras, enganar o povo, mentir. A Bíblia diz que o mentiroso não vai entrar no céu, também o feiticeiro não vai entrar no céu, o adúltero não vai entrar no céu, o mentiroso não vai entrar no céu, nenhum desses. A Bíblia diz que não entrarão o reino dos céus. Se você quer chegar em Canaã, você precisa despojar-se dos costumes do Egito. O crente vem do mundo, ele muda suas vestes. Lá andava de qualquer maneira, mini saia, mini blusa, lá andava de short, de calção, sem camisa ou camisa sem manga. Mas o crente de Jesus, ele anda decentemente trajado. Você tem que deixar as coisas do mundo, você tem que deixar despojar-se, deixar as coisas do mundo, deixar as coisas do Egito, para que você possa agradar ao Senhor e entrar em Canaã. Veja o que vai acontecer com Israel. Muitos pereceram no deserto, porque veja que o versículo 6 do capítulo 10 de 1 Coríntios vai nos dizer: e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não nos faça, olha irmãos, para que não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram. Então muitos morreram no deserto porque cobiçaram coisas más. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ainda mais, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Oh, aleluia! Então essas coisas foram escritas por figura. Muitos ainda estão mantendo costumes do Egito. Na igreja, muitos vêm e fica disfarçado. Pastor não vê, os irmãos não sabem, mas Jesus Cristo vê tudo. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja como eles pereceram, porque pecaram, murmuraram. Muitos são murmuradores, irmãos. Muitos só sabem murmurar, não sabem agradecer a Deus por nada, não sabem adorar a Deus no culto, não tem prazer de louvar o Senhor. Olha para esse, para aquele, como aquele fala, como aquele canta, o que canta, da pregação, aquele pregou assim, aquele pregou assado. Eu não concordo, está errado. Meus irmãos queridos, Deus levantou aqui o seu servo, cada um tem o seu ministério, cada um tem a mensagem do Espírito para entregar, e nós devemos aceitar a parte que nos cabe. Como diz aquele hino, pegue a sua parte, irmão. Se não é para você, deixa que é para outro. Se você não aceita, deixa que outro precisa.
precisa da palavra e ele vai aceitar. Está na hora de parar de murmurar. Muitos pereceram porque murmuraram, porém, da aliança se levantaram e falaram: Moisés, Deus também falou por nós. Deus falou por nós. Deus não falou só por Moisés. Deus não falou só pelos pastores. Deus falou também por nós. Deus não falou só por Arão. Deus não falou só por Moisés e Arão e Miriam. Deus falou também por nós. E Deus vai mostrar. Eu vou mostrar com quem eu falo cara a cara. Eu vou mostrar quem eu escolhi. E eles pereceram e morreram. Sabe como morreram? Moisés disse: se Deus não fizer uma coisa nova e vocês não morrerem como os outros mortos morrem, Deus não falou por mim. Isso é coragem, irmão, de homem de Deus. Deus não falou por mim. Então, quando eles vieram acender os nossos incensários, vocês são servos de Deus, o incensário representava o instrumento de Deus, a ferramenta que Deus usava os sacerdotes. Eles acenderam o incensário e Moisés então clamou ao Senhor, e a terra se abriu, e eles caíram vivos, foram vivos ao sepulcro, foram enterrados vivos, morreram todos eles, porque murmuraram contra o homem de Deus e o ministério que o Senhor havia levantado para estar à frente de Israel, do povo de Deus. Não teve você que Deus abre a terra e divulga, como fez com Israel. Oh, meus queridos irmãos, não vamos facilitar para o inimigo das nossas almas. Deus é Deus do seu povo. Deus é o Deus da igreja. Não murmure contra teu irmão. Muitas das vezes nós estamos murmurando contra aquele irmãozinho que parece não ter valor algum na igreja, mas ele é muito importante para o Senhor. Ele pode ter, ali parece que não é nada, não faz nada, não serve para nada, mas como eu disse ontem aqui, o apêndice é um membro do corpo que a ciência não sabe para que serve. A ciência não consegue entender para que é o apêndice. Alguns cientistas dizem que no passado ele deve ter tido uma função muito importante, mas com o tempo atrofiou-se e hoje não serve para nada. Mas se o apêndice estourar, você pode morrer. Se você não for socorrido a tempo, você pode parar no cemitério. É aquele crentinho que está lá, que você não dá nada para ele, que não tem valor, que ninguém liga, que ele parece não valer nada, não faz nada, não fala nada, não profetiza, não prega, parece que não é de nada. Aquele crente tem valor, e se você mexer com ele, está mexendo com o corpo de Cristo, está mexendo com a noiva do Cordeiro. Aleluia, eu estou aqui para brincar de pregador, eu não estou aqui para brincar desta igreja, eu estou aqui para alertar o povo de Deus. Prepara a igreja para encontrar com Deus, para de brincar com a palavra, para de brincar com o evangelho, para de brincar com a noiva de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja dele. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Muitos pereceram porque mantiveram os costumes lá no Egito, os deuses do Egito, as prostituições do Egito, as roupas do Egito, as joias do Egito. Veja o que vai acontecer. Quando Moisés sobe ao monte, ele vai falar com Deus, porque Israel tinha medo de ouvir a voz de Deus. Ele vai lá no monte e ele fica 40 dias e 40 noites no monte. Você sabe o que aconteceu? Quando Moisés volta, havia um alarido no arraial, e muitos dos povos estavam nus, adorando o bezerro de ouro. O que aconteceu? Eles saíram do Egito cheio de ouro, cheio de joias, brincos, anéis, cheio de correntes, piercings, tudo cheio de coisa pela barriga, não sei de onde mais, como está hoje, meus irmãos. Isso aí não é novo não, pensa que é novidade. Isso aí já vem da antiguidade, já havia essas coisas, e eles saíram tudo desse costume. Então Deus faz Moisés demorar no monte para que ele fizesse uma limpeza lá embaixo. Então o povo chega, esse Moisés não sabemos o que aconteceu, não sabemos se ele morreu, o que aconteceu com ele. Olha, nos faça um Deus que nos leve nessa caminhada, nos dá um Deus aí para nós. E ele falou: trazer os vossos ouros, os vossos anéis, os vossos brincos, trazer as vossas joias e trazer tudo aqui. E quando ele colocou no fogo, saiu um bezerro de ouro, simbolizando um demônio. E Arão disse: eis aí o vosso Deus. Por quê? Porque eles precisavam despojar-se. O coração deles ainda estava no Egito. Eles não conheciam verdadeiramente o Deus de Israel. Batismo é despojamento. Você tem que despojar-se de tudo que não presta, de tudo que é pecado, de tudo que é vaidade, de tudo que é mundanismo. Você precisa despojar para você então agradar ao Senhor. E Deus vai se agradar de você e vai lhe dar a terra prometida. Fique de pé comigo. Oh, aleluia.
quer despojar o seu povo daquilo que impede a bênção de Deus. Deus não pode habitar no meio de um povo que está vivendo no pecado, meus queridos irmãos. Veja, quando Israel pecou, o Senhor disse: Moisés, eu não vou com este povo. Logo depois desses acontecimentos, Moisés, eu não vou com este povo, porque se eu for no meio deste povo, eu vou matar esse povo, eu vou matar esse povo, então eu não vou no meio. Aí Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for com este povo, nós não vamos a parte alguma. Se Moisés não intercede pelo povo, Deus teria destruído aquele povo. Deus disse: deixa eu matá-los, deixa eu destruí-los, eu vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Aí Deus disse, Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor for matar este povo, então risca o meu nome no teu livro. E Deus disse: não vou riscar o teu nome, eu riscarei quem eu quiser riscar do meu livro. Eu só risco quem eu quero, escrevo quem eu quero. Oh, aleluia. Então Deus disse: eu não vou. Aí que Moisés disse: se o Senhor não for, nós também não vamos a parte alguma. Você não pode ir a parte alguma sem Deus. Você não pode ir a parte alguma sem o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, nos despojemos de todo mal, para que o Espírito Santo não se retire do nosso meio, para que o Espírito Santo não vire as costas para nós. Vamos nos consertar. Conserta a tua vida. Tem gente aqui que precisa se consertar. Tem gente aqui que precisa consertar seu altar. Tem gente aqui que precisa consertar a sua vida com Deus. Deus, Ele vê no oculto. Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você faz às escondidas, e até o que você faz sem as escondidas mesmo, porque você disse: daí, se me vir e te viu, quem manda em mim, quem manda em mim, e quem manda na minha vida, eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu visto o que eu quero. Meus queridos irmãos, pode andar do jeito que você quiser, pode vestir o que você quiser, falar o que você quiser, fazer o que você quiser, mas eu quero dizer, se você andar do jeito que você quiser, você não agrada ao Senhor. Você precisa andar do jeito que Deus quer. E se você quer entrar em Canaã, precisa agradar a Deus. Conserta a tua vida, conserta a tua vida, conserta a tua vida, conserta a tua vida, conserta o teu altar. Eu vou orar, você ora aí, não deixe orar sozinho não. Apresenta a tua oração, Senhor, peça por misericórdia, peça perdão, conserta hoje a tua vida com Deus. É coisa séria, meus irmãos. O Espírito Santo está falando, o Espírito de Deus está agindo aqui neste lugar. Oh, aleluia. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o seu povo, Deus quer renovar esta igreja, Deus quer encher esta igreja de poder. Mas há impedimento, há barreira, há impedimento, mas o Senhor vai tirar, o Senhor vai tirar, o Senhor vai tirar. Antes que Ele tire você. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nosso Deus e Pai que está nos céus, nosso Deus e Pai que está nos céus, estamos na tua presença, Senhor, estamos na tua presença, Senhor, estamos aqui diante do Senhor. A tua presença é santa, a tua presença é santa, a tua presença é santa, a tua presença é santa. A santidade convém à tua igreja, a santidade convém à tua igreja. Ó Senhor, que o teu povo se despoja, ó Deus do céu, aleluia, venha se despojar de tudo que não te agrada, de tudo que é do mundo, de tudo que é da carne, de tudo que é cultura deste mundo, de tudo que é cultura de Satanás, de tudo que é cultura do inferno, e de tudo que é cultura desta terra. Que está impedindo o operar do Espírito Santo, que está impedindo o agir de Deus, que está impedindo o Senhor de fazer milagres, que está impedindo o Senhor de salvar, que está impedindo o Senhor de dar o crescimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos o impedimento, a barreira, os demônios que têm trabalhado para impedir esta obra. Em nome do Senhor Jesus. E Deus, fala o coração deste irmão, fala o coração desta irmã, fala o coração deste jovem, fala o coração desta moça, fala o coração desta criança, fala o coração do teu povo. Fala agora. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Deus está falando diretamente com alguém agora. Deus está falando diretamente com pessoas aqui nesta noite. O Senhor está falando diretamente com você agora aí. Eu sei que o Senhor está falando com você. É a voz do Espírito Santo. Faz o que o Senhor te pede. Faz o que o Senhor te pede. Obedeça, obedeça, obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça, 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 obedeça a voz de Deus. Não tem nada a perder, você só vai ganhar. Espírito de Deus vai trabalhando, vai agindo, vai operando. Espírito Santo. Glória, 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 glória. Queima Jesus, queima Jesus, queima o mal, queima Jesus, queima o mal, queima a frieza, queima o pecado, queima a contenda, queima
Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde amor e alegria sempre andarão de braços dados. Sei que hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar o Cristo cautivo, ele viver apenas a verdade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira.